Então vamos lá. Se fosse para eu ressaltar um aspecto específico dessa obra, eu ressaltaria a importância que ela dá à retomada do sentido da vida. Porque sem sentido as pessoas literalmente não suportam viver. Você pode ver, por exemplo, faz experimento aí na sua casa. Seu pai ou sua mãe, ou quem quer que seja que mora com você, você vai pegar aquelas pecinhas de Lego, né? Vai montar elas, vai se repetir esse processo cansativamente. Vai montar elas e vai entregar para essa pessoa para ela desmontar logo depois. Você vai ver que você não vai aguentar fazer isso mais de 4 ou 5 vezes, né? Você não vai aguentar porque é o seguinte, não tem sentido. Uma coisa que não tem sentido as pessoas simplesmente não suportam, entendeu? O ser humano ele é movido por sentido. Então tudo aquilo que carece de sentido é vazio, é oco. E esse filme demonstra isso muito bem com o próprio núcleo da história do George Bailey. O que isso quer dizer? O George Bailey é um sujeito que queria sair por aí, queria viajar o mundo, fazer grandes coisas, queria construir grandes arranha-céus, torres e pontes e não sei mais o que. Só que ele vivia numa cidade pequena, tinha um monte de pessoas que dependiam dele e por conta disso ele nunca pôde sair dali, certo? Fazendo um paralelo, se ele tivesse conseguido sair da cidade para fazer o que ele bem entendesse, ele ia ser muito mais infeliz do que ele tivesse naquela cidadezinha que é onde ele realmente encontrava felicidade. Porque ali tinha um sentido de ser. Porque na cidade, viajando pelo mundo, ele ia se igualar ao outro personagem do filme que é o Sr. Potter. Muito provavelmente ia se igualar. Porque ele não estaria próximo ali das pessoas que realmente, né, precisavam dele. E aqui entra a história do filme. A história do filme entra aqui de uma forma muito curiosa, muito interessante. Ela entra na forma de uma contraposição entre dois personagens, o George Bailey e o Mister Potter. George Bailey, de um lado, ele tinha posses, ele tinha a empresa dele, só que ele colocava as coisas, ele colocava os bens dele a serviço de outrem. Ele colocava os recursos, ele investia a força dele para fora, né? Ele não vivia apenas para acumular as coisas para si. Então, assim, sempre quando você vê, por exemplo, uma história, ela tem o quê? Início, meio e fim. É como as águas de um rio. Tem a nascente, tem o fluxo e ela deságua no oceano, tá certo? A mesma coisa é para ser com basicamente tudo aquilo que... Peraí, tá... O vento tá... Todos os nossos... então, onde é que eu tava? Então, assim, a nossa força, a nossa conduta, ela tem que ser como as águas de um rio. Uma situação normal, uma situação saudável, sempre vai ter a nascente, né, o fluxo e ela vai desaguar em algum lugar. Então sempre vai estar a caminho de alguma coisa. Isso é para você não ser uma pessoa mesquinha, tá certo? Então é de fato esse o sentido. O George Bailey colocava a propriedade dele, colocava os bens, a empresa, a firma, né, que é uma firma imobiliária, a serviço das outras pessoas. Então, por exemplo, teve lá uma cena de um casal de imigrantes, não sei se italianos ou irlandeses, o casal tinha uns 9 ou 12 filhos, estava sem casa, né, tinha chegado nos Estados Unidos recentemente, uma mão na frente e outra atrás. O George Bailey não ganhou nada com isso e mesmo assim, o que ele fez? Ele foi lá e ajudou. Ele deu oportunidade para essas pessoas construírem o seu lar, a sua casa. Esse é o George Bailey. Em contrapartida, nós temos o Mister Potter, né? O Mister Potter é aquela figura clássica, né, dos clássicos de Natal. É aquele velho rico que é sozinho e ranzinza, porque por algum motivo, que não cabe aqui dizer, por algum motivo ele não tem o calor humano, ele não se coloca em prol das pessoas que estão ao redor dele.
E é essa aqui a comparação mais importante, é a ideia que rege esse filme. É a contraposição entre o George Bailey e o Mr. Potter. De um lado nós temos aquilo que é verdadeiro, mas que pode ser doloroso, que às vezes pode ser doloroso, que é uma vida devotada ao próximo, né? Como se costuma dizer. Uma vida que é devotada ao bem. Bem aqui a gente pode definir como um princípio gerador, aquilo que é voltado para fora. Então a gente pode ver a ligação entre três coisas: o bem, o sentido e a generosidade. Tudo isso a gente pode colocar como uma coisa só, se encontram em um ponto só. E esse ponto só pode ser uma personalidade. No caso da George Bailey. Essa aqui é a mensagem do filme. Ela é que esse é o modelo real a se seguir. Mas que também, apesar desse ser o modelo real, você pode às vezes se deparar com uma ilusão, com um simulacro de felicidade, que é o Mr. Potter. E para fechar, eu gostaria de falar sobre a desilusão, que na verdade eu acho que é mais uma confusão que o George Bailey teve um pouco antes do final do filme. Que é o seguinte: ele, como eu disse aqui, ele pegava a firma dele, ele pegava a empresa e colocava todos os recursos em prol da comunidade, em prol das pessoas, né? Ele não tinha assim um projeto político e tal, ele ajudava as pessoas, e isso é muito importante. É melhor ajudar as pessoas do que achar que tem bala na agulha para formar um sistema político perfeito. Você não vai conseguir isso, filho. Então ajude as pessoas. Essa é uma das mensagens do filme. Mas a desilusão dele, como eu disse, a confusão dele, é que em certo momento ele perde uma bolada, ele perde muito dinheiro, né? Se não me engano, o tio dele, que era sócio na empresa dele, ele perde cerca de uns $8.000, que na época era dinheiro pra dedéu. A gente está falando de 1945, 1946, então você já viu, né? Na época é bastante dinheiro. Ele perde esse dinheiro e aí ele acaba por, como eu disse, ter uma confusão ali na cabeça dele, em que de alguma forma ele troca as bolas, por assim dizer. Porque ele coloca, né, isso para uma espécie de confusão demoníaca, que ele coloca o dinheiro como sendo aquilo que é o verdadeiro problema dele. Quando na verdade o problema era você vê, se você tiver um olhar um pouco mais atento em relação ao filme, você vai ver que o problema de fato era que aquele dinheiro que ele perdeu ia atrapalhar ele com a regência da firma, e isso ia atrapalhar ele a ajudar as pessoas, certo? Então ele tem essa confusão. Ele perdendo esse dinheiro, ele se sente um fracassado, né? Um pária, o que quer que seja, e ele decide pular da ponte. Não sei como é ter suicídio mesmo, né? Colocando aqui um português bem claro. E tendo essa desilusão na história do filme, logo depois aparece o anjo Clarence. Na história tem um anjo, né? É um efeito, aparece um anjo na história, um anjo é um personagem da história, não é um anjo, ele não é colocado como aquela figura bíblica majestosa, é um anjo, como posso dizer, um anjo alegre e, por assim dizer, trapalhão. Não sei se estou o termo certo, mas é o que eu encontrei para descrever. Um anjo assim. E o que esse anjo faz? Ele se joga na ponte antes dele, né? Antes do George Bailey, para que o George possa salvá-lo. Então aí aparece o sentido de novo. Olha só como é que é importante. Uma vez que ele vê essa pessoa que ele ainda não sabia que é um anjo se jogando da ponte, ele tem imediatamente um impulso: nossa, eu tenho que salvar aquela pessoa. Ele tem um impulso de se jogar atrás para salvar. Então, de novo, ele emprega os recursos, agora dessa vez recursos de fato físicos, corpóreos,
ele se joga lá para salvar. De novo, George Bailey se colocando em prol, né, de uma pessoa. E aí o anjo, ele tem uma conversa claro, o George Bailey, e, e depois de muito conversar, ele consegue mostrar para ele, né, se vocês quiserem ver como, é muito interessante, podem assistir o filme. Vou preservar vocês desse spoiler, apenas. Que é, ele consegue mostrar para o George Bailey que a vida dele foi maravilhosa, né? Maravilhosa nesse sentido que você está falando. Que sem ele, nenhuma daquelas pessoas que estavam na cidadezinha, nenhuma das pessoas que passaram pela vida dele, nenhuma dessas estaria numa situação feliz hoje, uma situação feliz não, uma situação boa hoje. E aí o anjo consegue demonstrar para ele que isso importa muito mais do que ele ter muito dinheiro ou então dele viajar o mundo inteiro, fazer grandes projetos, grandes construções, empreendimentos, etc, porque tendo feito grandes projetos, ele pode conseguir muita coisa, ele pode conseguir acumular muitas coisas. Só que nada disso, tudo isso vai ser vazio, tudo isso vai ser triste se não tiver um sentido. E qual que seria esse sentido? Esse sentido só pode ser, tem que ser simplesmente, tem que ser somente o olhar voltado para o outro. Então, esse rio que eu falei no vídeo, essa comparação que eu fiz da nossa intenção com as águas de um rio que tem uma nascente, um fluxo e uma... Eu esqueci como é que fala isso em geografia, mas enfim, que tem uma nascente, um fluxo e que deságua no mar. O nosso desaguar é em relação ao outro, ao próximo. E se não tem isso, nossa vida é vazia, nossa vida não tem sentido. Qualquer projeto que você faça, né? Você pode construir um prédio, você pode fazer um novo modelo de avião, você pode escrever um livro. Tudo isso você tem, se você colocar, experimenta fazer isso. Tenta, toda vez que você for trabalhar, que você for iniciar um projeto novo, você pensa assim: caramba, de quem eu estou, o sofrimento de quem eu estou aliviando, uma vez que eu começo a fazer isso. Você vai ver que o seu projeto, o seu trabalho, ele vai se encher muito mais de sentido, vai ser muito mais satisfatório, sua vida vai ser muito mais completa. Então, concatenando aqui tudo o que eu falei, resumindo uma mensagem bem breve, o filme A Felicidade Não Se Compra, ele é um filme sobre sentido da vida, é um filme que vai te ajudar a redescobrir ou descobrir o sentido da sua vida e vai te ajudar a ter uma noção melhor do que é o bem e do que é a felicidade, certo? Eu não sei se deu para entender, esse vídeo foi mais um teste. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram. Eu aceito qualquer tipo de feedback. Você pode mandar por... Eu deixei aqui vou deixar aqui também as redes sociais do canal. Críticas, comentários, sugestões, elogios, o que quer que seja, aqui embaixo, por favor. Ou ou nos perfis das nossas redes sociais. Então é isso, muito obrigado. E desejo tudo de bom a todos. Até mais.